Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as cadeias carbônicas, né? É uma continuação, é uma revisão de tudo que a gente já falou, inclusive na questão do portal do EducaPE. Então, como é que a gente fala de classificação de cadeias carbônicas, certo? Então, a gente vai observar que as cadeias carbônicas, elas podem ser consideradas como cadeias abertas ou acíclicas, que são aquelas em que não sofre um fechamento, um encadeamento, ou seja, não apresentam um ciclo ou um anel. Observe que eu tenho aqui, ó, essa cadeia é uma cadeia aberta, em nenhum momento ela sofre um fechamento, um encadeamento. Diferente de uma cadeia cíclica ou uma cadeia fechada. Ou seja, observe que há a formação de uma figura geométrica. Então, toda cadeia que ela apresenta na forma de uma figura geométrica, ela é considerada uma cadeia fechada ou uma cadeia cíclica. Uma observação importante é que, nesse caso aqui, eu não tenho a presença do anel no centro da cadeia cíclica, ok? Ela aqui, nesse caso, ela é apenas uma cadeia cíclica. Outra situação importante são as denominadas de cadeias mistas, que são aquelas que apresentam uma parte de uma cadeia fechada, ou o que a gente chama também de cíclica, e como uma parte aberta. Se você observar aqui, ó, eu tenho essa parte dessa cadeia. A cadeia é essa estrutura toda, mas eu tenho uma parte de cadeia cíclica, cadeia fechada, e aqui me indica, eu tenho uma parte de uma cadeia aberta. Aqui também eu tenho um carbono, né? Observando sempre que eu vou ter as 4 ligações, porque o carbono, ele é um átomo tetravalente. Obrigatoriamente ele deve ter 4 ligações, certo? O que é que vai acontecer? Para as cadeias abertas e fechadas, então eu tenho algumas características importantes. Quando é que eu considero uma cadeia normal? A cadeia normal somente apresenta as extremidades, olha. Eu não tenho o que a gente chama de ramificação, ok? É uma cadeia normal. Aí alguém pode estar observando na cadeia aqui, que eu tenho aqui um grupo Cl, que é um grupo cloro aqui, ó. Isso aqui não é uma ramificação, tá certo? Aqui é um elemento químico. Então aqui é uma cadeia normal, ok? Professor, mas aqui eu tenho esse grupo orgânico aqui, o CH3, no final. Tudo bem, isso aqui faz parte da própria cadeia, que é justamente o que indica o meu grupo funcional. A gente vai falar disso mais adiante. Cadeias ramificadas são aquelas que apresentam aí as ramificações, né? 3 extremidades. Então eu vou observar aqui, ó. Eu vou ter aqui a cadeia principal, essa aqui do centro, né, que está em destaque. E observe aqui que eu tenho esse grupo aqui, ó, ok? Então, isso aqui é uma ramificação, porque essa fórmula aqui é a fórmula estrutural, ok? Olha, outro exemplo aqui, quando é que a cadeia é homogênea, é aquela que só tem átomos de carbono entre carbonos. Observe aqui que eu tenho um grupo orgânico aqui, né? CH3, tem um outro aqui, CH3, e aqui eu tenho um carbono. Então, aqui o que vai acontecer? Entre carbonos, eu só tenho carbono. Portanto, essa cadeia ela é considerada uma cadeia homogênea. Quando é que uma cadeia ela é considerada heterogênea? Quando eu vou ter a presença de um heteroátomo, de um átomo diferente de carbono. Por quê? Porque aqui, nessa cadeia aqui, eu vou ter carbono aqui, e aqui eu tenho um oxigênio ligando novamente. Um grupo orgânico aqui, né, um carbono, e aqui eu tenho outro carbono, certo? Além disso, a gente também pode falar de quê? De cadeias saturadas. E são justamente aquelas que apresentam apenas ligação simples, ou que a gente chama de ligação sigma, entre átomos de carbono. Então, aqui veja que eu não tenho, nesse caso de cadeia saturada, não há presença nem de dupla ligação e nem de tripla ligação. Quando isso ocorre,
Ou seja, quando eu tenho pelo menos uma ligação, ou uma dupla, ou uma tripla, observe que nesse caso aqui eu tenho uma tripla ligação, a cadeia ela passa a ser uma cadeia insaturada, certo? Olha aí, uma observação, lembrando um pouquinho ainda de cadeias fechadas, né? Cadeias alicíclicas não apresentam anel aromático, tá certo? Muito cuidado com isso aqui. A cadeia, nesse caso aqui, ela é apenas uma cadeia fechada. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó, certo? Ok? Então aqui eu tenho uma cadeia chamada cadeia cíclica, uma cadeia simplesmente fechada, tá certo? Apesar de eu ter muito semelhante à cadeia, né, aromática, porque na cadeia aromática você vai encontrar a presença do anel benzeno, tá certo? Muito cuidado para não confundir. Essa aqui eu volto mais uma vez a dizer, é apenas uma cadeia fechada. Aí eu venho para cadeias aromáticas, olha aqui. Obrigatoriamente, toda cadeia aromática ela tem a presença de um anel aromático, ok? Ô professor, o que é esse anel aromático também é chamado do anel benzênico, ok? Que é esse anelzinho aqui, ó, no centro de uma cadeia, ó, tá certo? Então aqui eu tenho que ter também a presença do anel aromático aqui, tá certo? Porque nesse caso é uma cadeia aromática mononucleada. Observe que eu tenho cadeias aromáticas mononucleadas quando eu tenho apenas um anel aromático, tá certo? Polinucleada, já está dizendo, poli significa muitos, né? Vários, né? Então, quando eu tenho dois ou mais anéis aromáticos, observe aqui que nesse caso, ela é uma cadeia aromática polinucleada, porque ela tem dois, né? Dois anéis benzênicos aqui, ó, duas cadeias aromáticas, ó, que nesse caso eu considero ela condensada ou ela pode vir de forma isolada, ok? Olha aqui, a cadeia aromática, outra cadeia aromática, das unidas as duas, mas elas são de isolados, porque aqui é uma, aqui é outra, diferente desse aqui, que é justamente uma cadeia condensada, certo?